Qual é o segredo do sucesso de uma empresa? Se eu tenho um planejamento, eu tenho as pessoas, mas eu não tenho o relacionamento, a articulação, ou seja, como é que eu ligo a estratégia, as pessoas, realmente todo aquele aparato, investimento ou o meu negócio? No episódio de hoje do Segue o Plano, a gente mergulha numa das maiores falhas silenciosas que impedem empresas de crescer, a falta de articulação estratégica. E para falar sobre isso, ninguém melhor que Elaine Cardoso, sócia do grupo BC Gestão, especialista em articulação, liderança, gestão estratégica. Temos articulação em todo o nosso corpo, então, ou seja, nossas principais partes do corpo são ligadas por uma articulação, concorda? Às vezes fala assim, mas olha, vamos falar de network. A articulação não é um network apenas, então a articulação é um network voltado a uma estratégia, um objetivo. Então, nós perdemos muito do nosso tempo. Mas aí eu vou para esse jantar, eu vou para esse evento, eu estou naquele movimento para fazer network. Mas qual é o objetivo? Como estabelecer uma articulação estratégica para evoluir o negócio. No episódio de hoje do Segue o Plano, a gente mergulha numa das maiores falhas silenciosas que impedem empresas de crescer, a falta de articulação estratégica. E para falar sobre isso, ninguém melhor que Elaine Cardoso, sócia do grupo BC Gestão, especialista em articulação, liderança, gestão estratégica, com mais de 20 anos ajudando empresas de médio e grande porte a saírem da estagnação e ganharem tração real. Elaine, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar com você e espero poder contribuir um pouquinho, né? Não, só no off já ajudou bastante, era para ter gravado o off, viu, Potiguar? A gente tem que começar a criar esse hábito de gravar o off aqui, se bem que tem coisa que a gente não pode divulgar no off. Mas às vezes tem coisas que tem mais conteúdo no off do que no próprio online, né? Isso é verdade. Elaine, para te começar, a gente estava falando no off um pouco sobre conceitos de palavras, a gente está falando sobre interesse, interesseiro, interessante, sobre articulação e o que envolve por trás dessas palavras que, em regra, as pessoas escutam como algo ruim dentro do ambiente social, do ambiente empresarial. Mas eu acredito, conversando contigo, inclusive, ao longo desses meses, que quem não sabe articular não sabe fazer negócio. Aí eu te pergunto, afinal, o que é articulação dentro de uma empresa? O que é articulação na prática? Tu consegue dar um conceito legal pra gente? Vamos pensar na seguinte, acho que assim, vamos fazer algumas analogias, né, de uma forma bem simples. Existem algumas palavras que parecem pesadas, e muitos evitam, mas na verdade é o segredo do sucesso. A maioria das empresas, elas estão, na verdade, relacionadas a ela. Articulação. Nosso corpo, temos articulação em todo o nosso corpo. Então, ou seja, nossas principais partes do corpo são ligadas por uma articulação, concorda? No mundo político, essa palavra ela é tão usada, ela é tão conhecida, porque realmente, quando realmente eu entro para o mundo político, se eu não tiver a articulação correta, trazer as pessoas corretas, estar relacionado aos partidos e tudo mais, de uma forma correta, eu não ganho, eu não vou passar para o próximo nível. Agora vamos falar de uma empresa, do mundo, assim, qual é o segredo do sucesso de uma empresa? Se eu tenho um planejamento, eu tenho as pessoas, mas eu não tenho o relacionamento, a articulação, ou seja, como é que eu ligo a estratégia, as pessoas, realmente todo aquele aparato, investimento ou o meu negócio? A articulação é um segredo, é o segredo do relacionamento de uma forma com um objetivo. Às vezes fala assim, mas olha, vamos falar de network. A articulação não é um network apenas. Então, a articulação é um network voltado a uma estratégia, um objetivo. Então, nós perdemos, sempre falo muito sobre isso, nós perdemos muito do nosso tempo. Mas aí eu vou para esse jantar, eu vou para esse evento, eu estou naquele movimento para fazer network. Mas qual é o objetivo? Porque se você não tem objetivo, você não tem um propósito para criar um relacionamento, você não tem uma estratégia, você não tem um porquê, e o que é isso? Qual é a estratégia? Como é que você
articula, como é que você está ali com o propósito, ele é intencional. Então, a articulação é como é que você relaciona uma estratégia às pessoas. Como é que você... Eu tenho 2 departamentos dentro de uma empresa, eu tenho realmente uma logística, eu tenho um financeiro, eu tenho um departamento comercial que não se conversam, não tem relacionamento ali dentro, não tem uma articulação ali. Nesse primeiro momento, eu sempre comento muito sobre isso, nesse momento, para o meu projeto dar certo, eu preciso desta pessoa, eu preciso desse parceiro nesse projeto, mas eu não tenho relacionamento com ele. Como é que eu consigo trazer ele para o meu negócio? Ah, mas para aí, eu conheço alguém que conhece alguém que conhece alguém que realmente eu consigo chegar até ele. Só o network em si não vai resolver se você não tiver um propósito. Como é que eu articulo para estar ali? Como é que realmente eu consigo esse relacionamento? Como é que eu ligo o meu objetivo a pessoas específicas? Aonde é que eu relaciono tudo isso? Então, a articulação que eu digo vamos lá, um mundo de guerra. Uma guerra é pura articulação. Nós estamos vivendo agora, nesse exato momento, em tempo real. Olha a articulação que o Trump, que Putin, que... Olha, para pensar. Pura articulação porque tem um objetivo em comum. Qual é o objetivo ali? Qual é a diferença do que está acontecendo dentro de uma empresa? Será que eu não aprendo a fazer isso? E o mais interessante... que a maioria das empresas de sucesso, quem está por trás são excelentes articuladores e muitas das vezes eles nem aparecem. Eu não preciso aparecer. Se eu relaciono essa pessoa com esse projeto nesse momento e consigo criar esse relacionamento articulado ali, as coisas vão dar certo. Elaine, eu peguei algumas palavras que eu achei interessantíssimas aqui. A primeira delas é pessoas corretas. Depois, relacionamento, intencionalidade e criar oportunidade. Pelo que eu entendi que tu falaste, né, no conceito de articular, de articulação, é a gente se relacionar de forma intencional com as pessoas corretas para criar oportunidades. Seria resumir bem o que tu falaste? Bem, vamos fazer o seguinte, a articulação é como é que eu pego a minha estratégia, relaciono pessoas em prol de um resultado. Como é que eu vou articular? Costumo muito dizer, eu fui lá, montei um planejamento estratégico muito bom. Tenho as pessoas aqui que eu acredito que sejam as corretas, mas eu não descubro quem é que influencia os outros. Quem é que articula ali o jogo. Porque sempre na nossa equipe, dentro da nossa empresa, tem as pessoas que são as formadoras de opiniões. Quem são essas pessoas? Será que essas pessoas elas estão do meu lado? Será que eu consegui trazer e vender a minha ideia para aquela pessoa? Porque aquela pessoa é uma influenciadora, ela é um formador de opinião dentro da minha empresa. Ele é um excelente articulador. Então, se eu não trago essa pessoa para o meu jogo, mas muitas das vezes, por incrível que pareça, quantos projetos você já foi, onde, na verdade, a pessoa que você menos achava que era importante no projeto era a pessoa de um salário mínimo, mas todo mundo ouvia a opinião daquela pessoa. Eu vendi um projeto aqui na sala de reunião quando pensava que não, a pessoa que estava de um salário mínimo lá, que eu não dava importância naquele momento, ou seja, uma pessoa que eu nunca dava importância, independente do salário, aquela pessoa era ouvida dentro da empresa. Ela que eu articulava e trazia as pessoas para o lado contrário. E o inverso acontece também. Às vezes a pessoa até ganha bem, as pessoas tendem a achar que é muito importante dentro do negócio, quando sai não sente falta. Exato. Vamos pensar por esse lado. Então, é muito importante sabermos influenciar as pessoas. Hoje, por exemplo, no passado se usava muito a palavra manipulação, né? Como é que... Vamos falar a mesma palavra, só que deram um sentido diferente. Vou influenciar. Qual a diferença de manipulação? Só que a manipulação ela pode ser usada para o bem e para o mal. A questão toda depende quais são os seus valores, né? Quais são os seus valores? É que nem interpretar valores. Eu sempre falo o seguinte, vamos criar lá dentro do planejamento estratégico, vamos revisitar os seus valores. Ok, mas tu concorda que a palavra, por exemplo, eu acho muito bonito que coloca lá honestidade. Mas tu concorda que a honestidade ela tem sentido diferente de acordo com a sua criação, de acordo com o modo de vida para cada um? Eu acho assim, não querendo criar polêmica, mas para mim, eu privilegiar o básico é o fim do mundo. Como tu falaste, honestidade é o básico. É igual colocar na parede pontualidade. O cara não chega no horário, por que eu vou privilegiar? Para mim é básico de qualquer negócio. O cara tem que ser honesto, pontual, tem que ser ético. Para mim é base. É mais ou menos por isso que tu estás falando?
Por aí. Então, por exemplo, quando você vai desenhar cultura de uma empresa, cultura é fundamental, né? Eu sempre falo assim, cultura corporativa é fundamental para a organização do meu negócio, para preparar o meu funcionário, para definir as regras ali, e realmente criar qual a forma com que eu trabalho e quero a minha empresa. Mas nosso cliente, ele não quer saber da cultura da sua empresa. O cliente, ele quer saber o que você resolve. Eu sempre falo muito sobre isso. O cliente, ele não quer saber da tua cultura, ele quer saber quais são os problemas, as dores dele que você resolve. Pronto, são comunicações muito diferentes. Então, quando você está ali revendo valores, nós temos que entender que é que nem a palavra manipulação, a palavra interesse, cada um coloca o sentido de acordo com o que está no seu coração, da sua linha de entendimento. Para mim, a articulação é a arte de jogo, de estratégia, de jogo, daquele momento eu preciso, naquele projeto, articular. Tá vendo uma coisa aqui? Todo mundo tem o desenho do jogo de xadrez. E o que é aquilo ali? É articulação, eu vou jogar. Dentro de uma empresa, você tá ali, nesse momento eu preciso disso, nesse momento eu preciso desse departamento, agora essa peça, agora esse produto, agora esse mercado, agora é essa margem, agora eu vou fazer dessa forma. Você concorda que você está jogando o tempo todo? Estão falando de CNPJ. Isso é mal? Não, é pela permanência do CNPJ. E aí é o segredo. Mas por que eu vou olhar ela de uma forma pejorativa se o segredo é de quem sabe jogar melhor? O mundo dos negócios, os segredos ali é de quem sabe jogar melhor. Ah, mas esse negócio aqui eu estou muito bem porque eu tive uma excelente oportunidade. Eu estou falando de manutenção, estou falando de uma empresa muito madura, estou falando de uma empresa que realmente está há muitos anos no mercado, que ela precisa jogar muito para continuar. Um concorrente não fica pedindo perdão para você, eu vou fazer isso. Não, ali é que nós estamos aí num mar de concorrência. E quem realmente permanece? É quem realmente é franco, quem joga limpo, mas joga. Lembra que eu falei? Joga. O jogo sempre está ali, o jogo de xadrez, ele está incrível. Em tudo você vê o jogo de xadrez. E isso é articulação, isso é jogar. E na hora que você está jogando, não existe a manipulação também? Mas não estou falando em nenhum momento de forma pejorativa. Isso está no ouvido de quem escuta, geralmente, né? É de quem escuta, da forma que interpreta. Por isso que eu te digo que cada palavra tem um sentido diferente de acordo com o seu grau de maturidade. Agora, falar que realmente todos os grandes que você lembrar, veja como é que eles articulam. Exemplo. Nós precisamos de um determinado fornecedor para dentro do meu negócio. Se é um distribuidor, atacado, não sei. Mas como é que você consegue que este café, que é muito importante para o seu negócio, ele chega até o seu negócio? Ele simplesmente vai chegar aqui, você vai passar uma mensagem, vai chegar? Ou você vai ter que articular? Tá aí, um grande exemplo. Ah, mas eu conheço um representante que é amigo do Polário, que é amigo não sei de quem. Ah, mas eu não conheço realmente o dono da indústria, mas conheço alguém que conhece alguém que eu preciso. Ah, mas para eu chegar nele, eu descubro, deixa eu ver onde é que ele costuma frequentar, realmente qual tipo onde é que eu posso encontrá-lo de uma forma não assim tão interesseira e tal, de uma forma mais tranquila. E a pessoa está fazendo isso o tempo todo, ela não tem consciência de que ela está articulando. Porra, perfeito. Eu acho que a grande sacada é quando abre os nossos olhos para saber aonde foi que eu errei. Eu frequentei todas as comunidades, eu frequentei todas as associações, mas por que eu tenho tantos amigos e no meu negócio não flui? Porque você não sabe articular, você não tem um propósito, você não foi com interesse. Eu estou indo para esse evento com interesse de conhecer fulano, eu com interesse de falar tal coisa, de saber me apresentar lá para chamar a atenção. Então o tempo todo você está influenciando, você está assim articulando, só que as pessoas não têm essa consciência. E Elaine, você me lembrou, você quer mais café, Elaine? Quero. Então me dá aqui, por favor, tua xícara. E falando em café, dá um abraço pro Bruno, no Café Alquimista. Beba um café de verdade. Infelizmente hoje o pãozinho da Nandu não veio, tá cedo aqui, quem não sabe a gente tá gravando 10 horas da manhã e ainda não tinha pão fresco. Mas coma um pão, né? Com pão e beba um café de verdade. Voltando, Elaine, o que me lembrou? Me lembrou eu na época da faculdade, quando eu me formei. Eu me formei, aí tô no mercado, abri um escritório, botei minha mesa, cadeira, sentei. Cadê o cliente? Ninguém me ensinou que eu tinha que articular, falar com as pessoas corretas, ser intencional para o cliente chegar, né? Aí isso me remete a onde eu quero chegar com a minha pergunta. Será que não é muito cultural da nossa sociedade achar que a gente ser intencional confundem com interesseiro?
porque são coisas diferentes. Eu falar contigo, olha, Elaine, eu tenho esse produto, tu consegues me dar o contato do fulano para eu apresentar meu produto para ele? Hoje eu faço isso de forma muito natural. Mas lá, 20 anos atrás, era difícil, porque a gente tinha vergonha de ser julgado, tem vergonha de achar que nós somos interesseiros, não interessantes. Tu acha que envolve muita cultura da sociedade, inclusive até da faculdade, que não ensina, não passa essa visão estratégica de negócio pra gente? A palavra, trabalhar com essa palavra estratégica, ela não tem muitos anos assim que dentro das faculdades se trabalha de uma forma consciente, né? A articulação é o segredo do negócio, que eu não falei, não adianta ter uma estratégia, ter pessoas certas, mas você não sabe articular, ou seja, pegar as pessoas corretas e literalmente, com o único propósito, de uma forma intencional, jogá-las naquele projeto e acompanhar. Então, e outra que dentro da sua vida estava muito relacionada no passado também a nossa falta de maturidade e sermos estratégicos, literalmente. Porque para você realmente ser um excelente estrategista, primeira coisa, e saber realmente articular de forma correta, você precisa aprender primeiro a escutar. Você precisa aprender a escutar, porque nós temos a tendência de falar demais e não escutar, acaba que você não entende realmente o interesse, qual é a dor do seu cliente, como realmente você resolveria ali. Você não tem um propósito, a maioria das empresas dizem que tem propósito, mas não tem um propósito de uma forma estratégica. Não sabe se relacionar e fazer amizade de uma forma, amizades saudáveis, amizades profissionais, que buscam realmente o mesmo objetivo. E hoje, eu sempre falo, e é um fato, a maioria, inclusive eu falei disso ontem, a maioria das pessoas, o network bom, ele é pago. Ela começa por aí, eu aprendi muito isso na minha vida, network bom, ele é pago. Então, muita gente, realmente, por não saber escutar, não saber se relacionar, não ter um propósito claro, também quando fala em pagar para estar no seu meio ali, o meio das pessoas que realmente vão te elevar, elas não querem. Por uma falta de amadurecimento. Então, para mim, esse é um grande segredo. Quanto é que você paga para se relacionar e estar no meio daquelas pessoas que realmente vão te elevar? Por aí. Cara, eu achei forte isso. Network bom é pago. Sempre. Trazendo para nossa realidade aqui, eu vejo, não sei se é um tom de crítica, enfim, não sei como é que vão me ouvir, mas eu vejo em Belém, principalmente em Belém, onde a gente está, né? Existe uma tendência de se criar comunidades /networking, né? Onde as pessoas vão, jantam, almoçam, se reúnem, faz aqui o famoso pitch de venda. Eu sempre fui crítico achando que isso para mim não é network. Isso para mim não dá nem resultado. Isso para mim não é estratégico, né? Porque eu vou falar com pessoas que não me consomem. E agora, entendendo que o network bom é pago, como é que a gente consegue identificar um bom network, Elaine? Quais são as características de um bom network de forma estratégica para a gente poder fazer as articulações, para a gente poder acessar as pessoas certas? Tu consegue dar um norte para a gente? Depende do grau de maturidade da sua empresa naquele momento que você busca, o tipo de cliente que eu busco. Então, quando você vai em comunidades, associações, é riquíssimo esse relacionamento, tá? Se você analisar antes que tipo de pessoas frequenta aquele lugar. Em comunidades, você faz muito negócio, mas você tem que ir preparado, você tem que realmente ter um objetivo. Por que eu estou aqui? Quem são as pessoas dentro deste meio que eu quero me relacionar? Comento muito sobre isso. Eu chego lá e sem você, uma pergunta, você quando vai em algum lugar, você sempre senta do lado de quem você conhece ou do lado de pessoas que você não conhece? É unânime. As pessoas sempre sentam do lado de pessoas que ela conhece. Que é mais seguro. E eu pareço meio doidinha, sabe? Eu entro no lugar e já começo. Oi, fulano, sou Elaine Cardoso, tudo bem? Oi, Elaine, sou Elaine Cardoso, sou consultora e mentora, trabalho com empresas de médio e grande porte. Isso é tão natural, que até falo assim, eu tenho até medo de chegar no funeral e já me apresentando dessa forma. Então, mas quando eu não estou bem, eu sento no canto e fico quieta, tá? Mas é muito disso, saia menos, se envolva menos, mas na hora que você for, realmente vai positivo, vai para se relacionar, vai com uma boa apresentação, porque talvez aquela pessoa você nunca mais veja. E nos próximos anos precisamos nos relacionar muito. Está muito crescente aí a questão dos movimentos, os empresários estão buscando muito com quem eu posso conversar, com quem eu posso entender.
Mas não sei se você percebeu, está tendo um movimento muito grande a nível mundial de pessoas que estão aprendendo que para elas crescerem, elas têm que buscar lugares em conjunto para se divertir. Por isso que está crescendo cada vez mais a questão dos beach tênis, a questão dos golfes, a questão dos jogos. Se você for ver, cada dia mais está criando mais grupos de empresários e viajando para o exterior juntos. Esse network, ele é fantástico. Agora, em março, eu estou programada para ir para a China com um grupo de empresários e conselheiros do Brasil que precisam, não queremos mais participar de muitos eventos aí, nós queremos realmente nos unir. E aí eu vou te falar, essa união, esse network, ele é articulado ou não? Para mim, 100%. Lógico, ele tem uma estratégia. Eu quero me relacionar com as pessoas que estão lá dentro, elas querem me consumir. Nós estamos consumindo as pessoas, isso nós precisamos. Gente, nós temos pouquíssimo tempo de vida, né? Nós precisamos cuidar da família, cuidar da equipe, nós cuidar do nosso negócio, estudarmos 24 horas, porque agora o mundo está exigindo muito isso. Então olha como é bacana você fazer viagens juntos com empresários, com pessoas que se relacionam, eles se interessam pela sua amizade, se interessam pelo seu conhecimento e você pelo deles. E ali você vai ter 3 dias, 4 dias, uma semana se divertindo com a sua família e aprendendo ainda com a amizade. Aí eu vou te falar, isso é articulação? Isso é estratégia? Isso é interesse? Tem manipulação? Tem tudo aí dentro. E qual o mal nisso? Se você tem um único objetivo. E essas pessoas não têm tempo. Porque cada dia que se passa, menos tempo nós temos para ir para um café, para ir para um bate-papo. Então, o que você faz? Vamos fazer algo que nos interessa? Precisamos nos divertir, precisamos ficar com a família, precisamos estudar, precisamos resolver nossos problemas. Então, vamos fazer viagem juntos, vamos jogar juntos. Vamos aproveitar de uma forma mais leve. Esse network é a bola da vez. E as pessoas olham, não tem nada a ver com o negócio, mas tem tudo a ver com o negócio. Tudo a ver com o negócio, lógico que tem tudo a ver. Aí eu vou te dizer, eu até comentei antes, né? Quando eu fiz 2 faculdades e uma ainda fiz 1 ano, que foi de letras, que isso nunca, não está no meu LinkedIn, nunca falei sobre esse assunto, mas a primeira faculdade que eu fiz foi letras, 1 ano de letras, depois processamento e análise de sistemas. Mas a primeira dia de aula eu discuti, como sempre, com o meu professor, quando ele veio dizer que nós só vivemos ao lado das pessoas por interesse. Eu disse que não, que jamais. Eu não tenho interesse nas pessoas, não faço por interesse, eu amo o que eu faço, amo minha família e tal, e tal. Ele começou a entrar mais a fundo. Além de interesse, também nós só convivemos com outra pessoa do nosso lado até o dia que perdemos a admiração por ela. E super concordo com isso hoje em dia. Então, alguém está do seu lado porque se interessa pelo seu sorriso, pelo seu bem-estar, pelo teu bom papo, porque você conhece, sabe o que você está falando, porque você instrui. Então, as pessoas estão cada vez mais perto de nós por interesses bons, interesse pela sua companhia, pelo seu conhecimento, interesse pelo network que você tem, a articulação pura aí rolando, tá? Pelo seu relacionamento, eu vou me aproximar da Elaine porque ela conhece fulano, porque ela sempre é vista, porque eu quero ser visto em rede social, ou porque eu quero ser visto. Esse é o mundo de hoje. E esse interesse, às vezes, é ruim. Mas tem muito interesse que ele é muito bom. E você só vive com uma pessoa enquanto admira ela. No dia que a admiração ela deixa de existir, não tem amor, não tem nada que segure. Porque o segredo está aí. E Elaine, tu falaste muito do mundo de hoje, de todo mundo vendo, de todo mundo acompanhando a gente. E eu não vejo muito nas redes sociais, no marketing digital em si, as pessoas falarem de articulação. Eu vejo muito falarem em marketing digital. Por que tu achas que isso acontece? Porque hoje eu estou entendendo que o marketing digital realmente é só a ponta do iceberg, é só o que as pessoas enxergam. Por detrás tem toda uma articulação que precisa ser feita. Inclusive no pré e no pós-marketing digital, porque no marketing digital vai te dar acesso a pessoas novas, tu vai te relacionar. Nós nos conhecemos nas redes sociais, né? E depois o off veio muito forte e de forma interessante, um ou outro achou interessante manter aquilo ali, aquela amizade. Mas por que tu achas que o mercado hoje investe muito no marketing digital e não investe muito em ensinar a se articular? Porque a maioria não sabe. Ela não tem essa consciência. Então é muito... Tanto é que acho que dezembro ou janeiro lança um livro sobre articulação.
E, por incrível que pareça, esse livro não existe no Brasil, nenhum livro em cima deste assunto. É mesmo, Não existe. Consultei sobre isso, então, assim, me veio através de a vozinha lá dentro, realmente veio para mim isso, né? Então, pare de querer ser quem você não é, porque você é uma articuladora, isso veio muito na minha consciência. E foi o dia que eu tomei a decisão. Realmente, o livro que eu vou escrever vai ser sobre isso e pedir para ser pesquisado a nível Brasil. E não existe, tanto é que são poucas literaturas que você tem sobre esse assunto. Quando eu pego a IA, pesquiso sobre esse tema em relação a mim, nossa, eu achei fantástico a quantidade de coisas que já saiu e eu não imaginava, entendeu? E é muito sobre isso. Você, do dia que você toma consciência, em que momento eu estou articulando, e a articulação é pro bem, relacionamento em prol do meu objetivo, é ligar minha estratégia e articular, me relacionar com as pessoas corretas, no momento certo, em prol de um resultado, em prol de um projeto. Esse aí é a questão. Quando a gente começa a ter essa consciência, até tem cliente me fala assim, nossa, Elaine, tô ficando apaixonado por isso, agora tô aprendendo a me relacionar, tô aprendendo a fazer amizade com pessoas que são interessantes, pessoas que estão me evoluindo muito, me ajudando muito na minha construção. Eu não tinha essa consciência e eu perdi muito tempo nos lugares errados e com a rede de relacionamento errada, para aquele momento do meu projeto. Então, acho que assim, tu tem que ser muito consciente. Qual é o teu propósito? Qual o momento que você está vivendo da sua vida, do seu negócio? Que tipo de amigos eu preciso naquele momento? Que tipo de pessoas me relacionam ali naquele momento? Que tem o mesmo objetivo. Temos pouco tempo e nós precisamos realmente administrar de uma forma muito correta, de uma forma estratégica. Então, assim, quando você fala de marketing e publicidade, na verdade, tem muita gente aí que está no desespero. Eu estou nas mídias sociais porque disseram que eu tenho que estar. Eu estou aqui, mas é uma das coisas que eu brigo muito com a agência e uma discussões muito grandes mesmo por que você está realmente gastando dinheiro em marketing e publicidade se você não tem uma estratégia, se você não sabe nem qual é o objetivo? Por que eu tenho que realmente fazer stories todos os dias? Por que isso está me cansando, inclusive, tu tá fazendo isso, mas qual o objetivo de fazer isso? Tô me expondo, isso não tô gostando, tô começando a não gostar dessa exposição. Será que é ego? Será que realmente eu tenho que fazer isso? Será que, como você falou, será que não é ego? Por que eu tô fazendo isso? Qual a intenção de verdade? Será que eu tô perdendo muito meu tempo fazendo isso? Qual a estratégia no final de tudo? Acho que tudo tem que ter propósito. Então, de acordo com o meu propósito, de acordo com o meu objetivo, aí eu vou ter que usar o marketing, ser marqueteiro de forma intencional, de acordo com o que eu quero. Então, eu perdi muito tempo para aprender a chegar realmente a essa conclusão. Então, hoje, qualquer pessoa que eu puder ajudar, eu ajudo, porque eu não tive essa ajuda. Eu estava te ouvindo aqui concentrado e anotei aqui uma palavra, longo prazo, que não tem nada a ver com o que tu falaste, mas vou tentar chegar lá. Falaste também em propósito. E veio na minha cabeça o seguinte, quem tem um propósito bem definido consegue aguentar o processo para se chegar lá. Tu acha que é uma falha da nossa geração, do nosso momento de vida, desvalorizar o longo prazo? Porque a articulação necessariamente remete um pouco mais de tempo para ter resultado. A articulação remete tu ter um propósito de longo prazo e fazer acontecer e chegar aqui, que é o processo. A gente vive num momento muito midiático e tudo é para ontem, muitos vídeos passando, enfim, tudo é muito, muito acelerado. Tu acha que esse momento que a gente vive, além da falta de maturidade, também corrobora com isso de que, eu não vou articular porque demanda tempo, eu prefiro investir no tráfego pago, por exemplo, para ganhar mais atenção. Tu acha que envolve também a questão de subvalorizar o longo prazo? Tudo que fazemos dentro da nossa vida e dentro do nosso negócio precisa ter um porquê, né? Por que eu estou fazendo isso? Qual é o propósito de fazer isso? Qual é o meu planejamento? E quais são os passos, né? E o futuro nada mais é do que o que eu construo hoje. Então, se eu não tenho o porquê, em 10 anos, onde eu quero morar, o que eu quero estar fazendo da minha vida, quantas empresas eu pretendo ter daqui 10, 20 anos, para realmente agora vir para o momento presente, o que eu tenho que fazer para chegar até lá, quais são as pessoas que serão necessárias, qual tipo de negócio realmente eu vou poder precisar me aproximar, que tipo de instituição, que tipo de rede eu preciso ir me conectando no meio do caminho. Se eu não tenho esse objetivo maior, qualquer dificuldade que eu tenho hoje não vai me dar força.
não vai servir como motivação. Eu sempre digo que nos piores momentos da minha vida, sempre eu tomei as melhores decisões. Isso foi muito fato. Mas por quê? Porque, caramba, eu aprendi que a vida é uma roda gigante. Você nunca fica muito tempo lá embaixo. Uma hora eu estou lá embaixo, uma hora eu estou em cima. A decisão de quanto tempo eu fico no sofrimento é eu que decido. Sou eu que defino. Então, naquele momento que eu falo assim, cara, não tem mais jeito, meu negócio está muito mal, o que eu faço aqui? Vem uma força tão grande de dentro, falo assim, epa, eu tenho um propósito maior. Isso aqui é só um teste. E eu simplesmente, cada tombo que você toma no teu negócio, você tem que olhar assim, o que eu aprendi desta falha, aonde o que eu tinha que aprender nesse momento, porque eu tenho um objetivo maior para frente. Eu sempre digo, mude o caminho, mas não mude o objetivo. Porque isso vale muito a pena. Às vezes tem um propósito de vida que poderia ser meses, mas que de repente pode levar anos. Mas às vezes você realmente estava com as pessoas erradas, você não viu que realmente você precisava ali dentro. Então, a estratégia ela tem que ser revista o tempo todo. A rota, o objetivo é o mesmo. A rota é que vai variando de acordo com os acontecimentos. Tudo tem solução na vida. Tudo passa, né? O curso de formar em tecnologia me ajudou muito isso. Tudo tem solução. A questão é o caminho que se leva a essa solução. Pode ser mais longo ou mais curto. Cara, você me lembrou, eu vi uma reportagem de um rapaz que não tinha braço nem perna e estava falando, cara, as pessoas acham que elas têm problemas. O problema tem eu que não consigo comer sozinho. A maioria das pessoas tem situações a serem resolvidas, né? Eu achei muito legal essa perspectiva. Na verdade, tudo é perspectiva, né? Para ele, comer é um grande problema, pra gente não. Aí tem coisas que pra gente dói pra caramba e pra ele, porra, tu consegue andar, tu consegue pegar, tu consegue abraçar teu filho e eu não. É questão de perspectiva. É toda questão de perspectiva. E uma outra que eu atendendo um cliente há 16 anos, e 16 anos atendendo, todo mês atendendo ele, e um belo dia ele falou assim, Elaine, tem como você usar palavras menos técnicas? Aquilo ali me fez chorar nesse dia. Eu não sou de chorar, nesse dia eu chorei. Falei assim, caramba, 16 anos, meu cliente está se achando burro porque eu estou usando palavras técnicas demais e eu deveria mudar o meu vocabulário. Por que ele não me falou lá atrás? Então, vem a questão de maturidade na vida da gente. A partir daquele momento, eu coloquei uma coisa na minha cabeça. São 22 anos de mercado e a partir daquele momento eu decidi, a partir de hoje, meu linguajar vai ser muito simples. Eu vou pegar tudo aquilo que o povo diz que está no livro gigantesco e transformar de uma forma muito simples. Uma empresa, ela precisa de um bom organograma, de uma descrição básica ali, os principais indicadores ali desenhados e realmente uma comunicação efetiva, aí monta-se o ritual administrativo, depois vai desenhando processos, uma série de coisas. Vamos desenhar tudo de uma forma muito simples para que essa linguagem seja clara para todo mundo. Mas tudo, a base porque eu quero essa empresa, porque eu quero isso na minha vida, ou seja, quais são os porquês, né? Eu sempre me questionei muito o porquê. Eu sempre fui muito do porquê, mas por que eu quero isso? Para onde? Onde é que eu quero chegar com tudo isso? Porque o caminho ele se torna mais leve e mais simples. E a energia é mais forte. Eu acho que a pergunta por quê para mim é a principal da vida, né? Por que eu faço esse podcast? Por que tu veio aqui? Por que as pessoas estão aqui comigo? O porquê ele te dá uma visão diferente do mundo. Sim. Eu acho isso. Elaine, a gente falou muito da articulação para fora. Eu queria falar contigo agora da articulação para dentro, com sócios. Existe articulação com sócios, pelo que eu já entendi, a articulação existe na vida como um todo, mas como é que a gente trabalha isso numa sociedade? Eu vou te dar um exemplo. Um exemplo fictício. A gente tem uma sociedade, tem um sócio que tem um nível de consciência um pouco mais alto do que o outro. Como é que trabalha essas diferenças? Como é que faz para a gente definir o caminho junto? Enfim, como é que se articula dentro de uma sociedade? Primeiro, ouvir. Ouvir, ter empatia, para mim isso daí, quando eu comecei a entender quão importante é a empatia, porque tudo nós temos que olhar com os olhos do outro. Se eu tivesse na situação deste meu outro sócio, com esse grau de amadurecimento, ou vivendo isso que ele vive, como eu me olharia dentro da sociedade? Quando a gente começa também a praticar isso, a gente começa também a entender por que o comportamento do nosso sócio, de uma outra pessoa que está com a gente dentro do trabalho, por que ele se comporta daquela forma? E aí volta de novo para mim. Tá, baseado nisso, como é que eu tenho que agir dentro dessa sociedade?
vem a palavrinha ali, aquele momento ali, eu tenho que trazer mais uma outra pessoa como um conselheiro dentro da sociedade, porque um olhar de um conselheiro, de um mentor ali que dentro, de repente é importante. Ou seja, como eu tenho que olhar o todo aqui de uma forma mais fria, muito pela razão, para saber em que momento eu tenho, como eu tenho que articular ali dentro para que essa sociedade ela seja perene. Eu tenho sócio há 22 anos, não acredito que se ganha, principalmente no mundo de hoje. Hoje o mercado, ninguém ganha mais dinheiro só, a concorrência está muito grande. Hoje não cabe mais concorrência, o que cabe realmente são parcerias, união dentro de tudo isso. Então nós vamos ter muitos sócios ao longo da vida. Então, que tipo de sócio eu preciso para o próximo passo que eu quero no meu projeto nesse momento? Então, aquela pessoa que fala assim, eu não sei lidar com sócio. Olha, tá um pouquinho complicado para os próximos anos, porque hoje todo mundo realmente está trazendo mais sócios, mais parceiros, criando as suas comunidades em prol daquele objetivo, tá? Às vezes estamos participando de algumas comunidades que parece que não faz sentido para você, mas para quem criou, ela criou com o objetivo de articulação. Você pode ter certeza disso. E cada um está criando suas bolhas, seus nichos ali, seus sócios. São cabeças pensantes, ideias diferentes ali dentro. Agora, como é que você concatena, como é que você coloca realmente cada um com a sua forma e maturidade ali dentro? Aquele sócio, eu não concordo com ele, mas você se colocou no lugar dele, entendeu mais ou menos ali, e como é que pode ser a tua atitude a partir daquele momento? E outra, esse sócio para você é importante? Se ele é importante financeiramente, você tem que se preparar também para aguentar ele, entendeu? E nós só mudamos as pessoas através do nosso exemplo. Como é que você vai? Isso vai afetar meu pessoal. Não. Estude primeiro. Por que eu preciso de cada pessoa ali dentro? Se torna mais fácil você aceitar os sócios que tem. Cada um tem um sócio que merece. Então, isso é uma brincadeira que eu faço, mas é um fato. Mas tu acha que faz sentido a gente, o sócio que tem um nível de consciência maior e um pouco mais de maturidade, trazer ele para o mesmo nível? Ou deixa do jeito que tá? Como é que faz para equalizar esse relacionamento? Primeiro que são conversas muito abertas, né? O ideal é que se tivesse uma conversa muito aberta sobre a posição de cada um. Por exemplo, eu sou uma sócia, que eu sou... É bem difícil trabalhar comigo pelo grau de exigência e quero tudo em cima da hora, então aconteceu aqui, eu não quero perder a oportunidade ali, aqui agora. Aí acabo realmente me esquento muito ali. Mas, ao mesmo tempo, eu pergunto para a pessoa, assim, eu sempre fui muito disso, eu estouro aqui, mas eu já pergunto junto com a pessoa, eu me peço perdão, eu tento trazer consciência ali dentro, eu sempre tentei ter um relacionamento muito aberto com os sócios. Então, vamos lá, sócio, vamos lá, senta aqui, vamos alinhar, ou vamos sentar aqui, vamos sair para o almoço só nós dois, porque tem um ponto que eu gostaria muito de falar com você. Nesse ponto você é muito mais maduro do que eu preciso muito da sua ajuda. Olha, mas tem tal ponto, assim, ou seja, eu tenho que procurar muito aprender a receber e dar feedback para que realmente essa conversa ela seja muito mais madura. E o meu sócio também entenda que ele é muito importante para mim e que eu também sou importante para ele. Equilibrar todo mundo, ter o mesmo peso, equalizar, não. Nesse momento, esse meu sócio está mais maduro, então, realmente, eu tenho que ouvi-lo. Mas neste assunto, realmente, eu tenho um peso maior, então deixa realmente com que os sócios precisam entender que, nesse momento, quem precisa aparecer é ele. Agora, nesse momento, é o outro sócio que precisa, ou seja, de acordo com o conhecimento, nós precisamos também equalizar uma conversa muito franca e planejada entre todos os sócios ali. É difícil, não é fácil. Porque nós lidamos com ego. Esse é o problema, é o ego. Aí, às vezes, a maioria das empresas hoje está sendo colocado terapeutas individuais para cada sócio, para se trabalhar também, inclusive, com um único objetivo. Hoje, você ter terapeuta é comum, é necessário. Ouço isso direto. Entendeu? Então, assim... E os mentores que estão ali, os conselheiros, cada vez mais nós temos conselheiros no mercado. Nós somos conselheiros de grandes empresas hoje no Brasil, mas por quê? Justamente no meio de famílias, no meio de sócios, nós somos o voto neutro para o projeto. E tem algum fator determinante para as pessoas começarem a ter algum conselheiro, alguma pessoa neutra dessa sociedade?
Tem algum número, olha, quando a empresa chega em tal momento faz sentido. Tem algum número assim? Olha, vamos falar o seguinte, depende muito do objetivo. Às vezes um conselheiro é uma pessoa de um outro segmento, uma pessoa que realmente ela olha o negócio como negócio. Existe o conselho, aquele totalmente estruturado juridicamente. Aí nós estamos falando de empresas de grande porte, que precisa estrutura processos, prepara liderança, prepara sucessor, aí vem estrutura ali aí chama os advogados, né, junto conosco para montar todo aquele processo de sucessão e tudo mais. E aí entra a estruturação do conselho. Mas aí nós estamos falando, depende muito. Tem empresas que têm conselheiros que faturam lá seus 10 milhões por mês, outras 15, outras 200, outras bilhões por mês, entendeu? Mas tem aquelas empresas, por exemplo, que faturam lá seus 2 milhões que já tem conselheiros, porque são sócios que eles já viram que eles vivem misturando os assuntos, que eles contrataram, foi indicado, uma pessoa a fazer parte do conselho ali informal, que foi colocado, olha gente, olha, cada um vale, o voto é X e tem realmente essa pessoa para desempatar aqui, ou então para nos ajudar. Então, tem muito conselheiro formal e informal. Ou tem um mentor, ou tem aquela pessoa que está ali. E tem o problema é quando tem aqueles conselheiros que você não que sabe que ele é um conselheiro, mas que nem você mesmo identificou que ele é o grande conselheiro. Um amigo, por exemplo. Um amigo, um profissional de área. Isso depende. Cara, legal. Elaine, me fala uma coisa. Tu que anda muito para fora do nosso estado, para outras regiões, como tu fala, provavelmente tu pagas muito networking fora da nossa região. Tu vê alguma diferença nesse modelo de articulação estratégica do norte com outras regiões? Tu acha que a gente está muito atrás, que a gente está igual, que a gente faz o mesmo jogo que eles fazem para lá, para o sul e sudeste? O que tu vê de diferente ou de igualdade? É assim, com o advento da tecnologia, acho que todas as regiões elas estão ficando muito parecidas, né? E sou do Paraná, moro aqui tem muitos anos e meu relacionamento, como você colocou, são muito fora daqui. E quando eu olho, existe sim um grau de maturidade muito maior em algumas regiões para receberem críticas sobre você mesmo e seu negócio. Então, a região norte já tem uns relacionamentos muito bons, tem uns networks muito bons, mas existe ainda muitas pessoas a nível Brasil que levam muito para o pessoal. Tanto é que ultimamente eu tenho ficado mais calada. A pessoa, poxa, você poderia dar uma dica? Eu tava assim, olha, eu dou, mas aí a maioria de empresas pequenas, normalmente eu não costumo trabalhar muito com empresas menores, mas é muito pelo grau de maturidade, porque tem empresas pequenas que o grau de maturidade para você receber um feedback, uma crítica construtiva, ela tá muito seguinte, Elaine, tem gente que pede, me dá isso aqui, eu preciso muito disso. Mas tem gente que quando você vai dar uma opinião, leva isso pro pessoal, fica chateado e tal. Então a única coisa que eu vejo é muito um grau de maturidade que ainda precisa. Algumas regiões são mais necessitadas do que outras. Mas quando se fala em relação à nossa região, a região, eu vou falar do norte, que eu já me sinto uma nortista, né? Eu vejo que melhorou muito, vem melhorando muito o relacionamento, até porque os grandes eventos, os grandes players já começaram a ver que eles, para conseguir clientes, têm que rodar as capitais. Então, a nossa capital ela já está cheia dos mesmos tipos de eventos que você tem em outras capitais. Então, se a gente for ver, está tendo uma migração muito grande. Mas o que realmente nós precisamos olhar muito é recebermos de uma forma muito mais tranquila feedbacks e críticas construtivas a favor do nosso negócio, não levar para o nosso coração. É isso que uma das coisas que eu vejo ainda que todo mundo está ali no relacionamento, você pode ver que normalmente não perdura os relacionamentos. Aqui nessa região eu observo muito disso. Tenho grupos que eu participo aí fora que já estão juntos há 10 anos, há 5 anos. Eu participo de grupos que já estão há muitos anos e nunca se desgruda. Aí tem lá seus arranca-rabos, tem lá seus problemas, suas discussões, mas continuam juntos. Então, acho que nós temos que olhar muito que grau de maturidade nós temos até mesmo para nos relacionar. E ainda aqui tem mais melindre, entendeu? Aqui é muito passional, vamos dizer assim. Leva pro coração, como diz o pessoal aqui. Ainda tem muito disso, Infelizmente,
A nível nacional a gente encontra mais umas regiões mais do que as outras. Ó, a gente está falando muito em maturidade. E como é que a gente amadurece, Elaine? Só a vida mesmo, as pancadas? Existe alguma estratégia? Es- Assim, eu tento estudar muito, né? Eu tento buscar muito conhecimento. Então, primeiro que eu amadureci muito com o erro, com o sofrimento. Mas, hoje em dia, eu quero aprender mais com as experiências dos outros, com os livros, com os vídeos, em comunidades, rodadas de conversa. E Aprender com os mais maduros, né? para isso nós precisamos unicamente aprender a ouvir Eu te e pergunto ter uma isso. percepção maior ao nosso redor. Eu te pergunto isso porque a gente tem que pensar também no inverso. Às vezes pessoas chegam perto da gente para num processo de articulação delas com interesse em algo que nós temos. E eu vejo muito que as pessoas ficam assim, não vou me aproximar porque eu não vou entregar o ouro pro bandido. Eu acho uma falta de maturidade enorme, né? Concordo. E eu te fiz essa pergunta de maturidade por causa disso, porque às vezes eu tenho a intenção de me aproximar de tal pessoa para falar alguma coisa, para bater um papo, para começar, nem que seja um outro negócio ou uma possibilidade de negócio, mas a pessoa cria uma barreira porque simplesmente não fui com a tua cara. Eu acho isso de último aqui na nossa região. Tipo, o meu santo não bateu com o teu. Porra, bota os santos para conversar, velho. É mais ou menos isso que eu sinto. Se tem uma coisa que eu não tenho medo é de compartilhar tudo que eu penso, tudo que eu sei. Eu não tenho. Porque cada dia mais que eu aprendi que nós só aprendemos ensinando, por isso que de vez em quando eu vou dar um treinamento, aquele treinamento que eu dei. O pessoal adorou, da IA, adorou. Obrigada, obrigada. Então, assim, eu acho que tudo que eu puder, quanto mais oportunidade eu tiver para compartilhar o que eu sei, mais eu que vou aprender. Não são as pessoas que estão à minha volta, sou eu que aprendo. Porque quando nós ouvimos a nossa própria voz, passamos a nos admirar mais, passamos a aprender mais conosco mesmo e nós vamos ter, epa, foi isso mesmo, tá certo, não? Então, tá muito relacionado a isso. E que realmente você vai ter muitos amigos que estão ali só para tirar uma casquinha, isso aí, até falei isso essa semana para um dos meus sócios, eu falei assim, bom, eu percebi o seguinte, está sendo muito difícil nossos dias, mas eu comecei a ver que como consultoria nós estamos definindo muitas regras do mercado. É muita gente nos copiando, é muita gente tem uma ideia, o outro vai lá, eu já vi que eu já estou olhando todo mundo como está sendo rápida a cópia. Mas dói você ser pioneiro. Mas vamos continuar tentando ser pioneiro e deixa o povo nos copiar e tá tudo bem. Essa é a regra, entendeu? Acho que isso é um grau de maturidade muito grande. Poderia olhar como perseguição, poderia ligar, escrutear. Faz o seguinte, já que o povo quer copiar, copia mesmo esse negócio aí, cabe a gente o tempo todo tá melhorando e tal, buscando. Agora, não sou perfeita, também erro, tenho minhas falhas. Acho que formar pessoas é muito difícil, leva muito tempo, principalmente na região que nós estamos, que temos uma carência muito grande de profissionalização, de estudos, mentalidade, mas isso vem muito aí de muitos anos atrás. Uma herança ancestral muito grande. Entendeu? Então, assim, converso muito, eu convivo em São Paulo, né? Então, boa parte da minha vida tá lá também. Então, eu converso muito com os profissionais de lá sobre isso. Eu falei assim, nossa, incrível, gente. Aqui não é pior do que outra região. É igual. Tem pessoas mais maduras em determinados cargos lá fora. Mas quando vai para dentro do negócio, você vai ver que é a mesma coisa. Então, pessoas que sabem jogar mais, tá? Você tem pessoas mais profissionalizadas estrategicamente e articuladoras no Sul e Sudeste. Ponto. Mas, quando você vai para a operação, essa região, Norte e Nordeste, não deixa nada a desejar. São os mesmos problemas, são as mesmas confusões. Lá tem uma logística melhor, aqui tem uma logística mais complicada, então temos mais desafios. Mas, muitas das vezes, a nossa mão de obra ainda é mais preparada do que realmente outras regiões, porque aqui é mais sofrido. Tecnicamente falando, né? É o hard skill, né? É porque é mais sofrido, entendeu? Você tem que sobreviver mais. Só que o que falta no ser humano é a vontade de estudar e de aprender, que isso tem que ser resgatado com uma rapidez muito grande se quisermos evoluir para o próximo passo. Sabe o que eu peguei agora, um insight que eu tive, que articular é ver o jogo macro, né? Tu tem uma visão mais macro do tabuleiro chamado mercado. Tu vendo os players, tu vendo as pessoas, às vezes tu vai acessar pessoas que não faz nem sentido para um terceiro, mas que para ti faz muito sentido. Enfim, é mais ou menos isso a mentalidade. Aí já indo para a reta final, já estamos com quase 50 minutos.
Pegando esse panorama, Elaine, de, pô, articular é ver o jogo macro, é ver o tabuleiro todo. Não só o teu negócio, né? É tu entender de negócio. O que tu pode falar para quem tá ouvindo a gente para, pô, eu quero começar a ser um bom articulador agora. E começa por onde? Primeira coisa, como você colocou, ver o teu negócio de cima, de fora para dentro. Quem são os parceiros que estão à minha volta? Porque eu preciso me preocupar não com o meu sucesso, eu preciso me preocupar com o sucesso de todo mundo que está à minha volta. Uma vez eu decidi que eu ia parar de trabalhar com consultoria. E aí eu fui falar isso com o cliente, ele pegou e falou assim, você tem noção da besteira que você está fazendo? Você tem noção da quantidade de pessoas que dependem hoje da tua instrução no Brasil? Então, são milhares de pessoas, Elaine, porque você pega uma quantidade, você pega ali uma empresa, a quantidade de funcionários, multiplica por 5 ou 6 pessoas diretamente, e aí você começa a ver o panorama que é. Então, quando você olha o seu negócio, não olha apenas o seu negócio, porque o seu negócio depende de muitos outros negócios, de outras empresas, para a sua empresa funcionar. Então, eu tenho que me olhar como um todo. Seja a nível nacional, seja a nível internacional, os impactos que tudo aí, que o teu negócio tem, e também tenho que olhar de uma forma muito sistêmica, eu tenho que entender de política, eu tenho que entender realmente de educação, eu tenho que entender da área de saúde, eu tenho que entender de um pouquinho de cada área, porque tudo isso coloca o nosso negócio em risco. Então, quando eu olho o todo, aí sim, agora eu olho para dentro do meu negócio, eu já sei, pelo menos aqui os 10, as pessoas falam em planejamento estratégico, né? O que é o planejamento operacional do negócio. Gente, vamos pensar de uma forma muito mais macro. Então, o que eu quero para os meus próximos 30, 40 anos? Onde é que eu quero? O que eu quero ter? Uma rede e tal. Olhando lá, olhei, é isso. Agora, vamos olhar para agora. Nos próximos 3 anos, o que eu preciso fazer agora para que daqui realmente 50 anos, 10 anos... Elaine, nem vou estar vivo. Você não sabe. Você tem que ter um pensamento macro para depois olhar para o micro e realmente saber o que eu preciso naquele momento, quais são os parceiros que eu vou precisar. Nesse momento eu preciso me relacionar, me aproximar mais desse parceiro, porque neste momento é com ele que eu preciso me agarrar, depois eu me relaciono mais com aquele outro, mas daqui 3 anos que eu preciso daquele outro profissional, e às vezes, como nós não temos um planejamento definido, a gente perde o nosso tempo sem definir prioridades. E as prioridades, elas não estão apenas no processo, ela também está relacionada a relacionamento. E às vezes nós nos preocupamos em ter tantos relacionamentos, tanto network, só que eu não preciso dele todo agora, mas só que eu perdi meu tempo, porque tudo a gente perde tempo. E outra, network estratégico, ele é alimentado. É aquele que eu vou lá, vou estar junto, passo um bom dia, passo uma boa tarde, eu vou tomar um café daqui 3 meses, daqui 2 meses, a gente mantém ali. Manda uma mensagem no story, igual eu faço contigo. E aí? Isso, ele é bem, bem estratégico. E o mais importante, né, que manter esse relacionamento, alimentar esse relacionamento, e o mais importante de toda a estratégia de shape final, acho que para falar, acho que assim, qual o segredo de tudo isso? Primeiro de tudo, primeiro mostre valor para as pessoas, para os seus parceiros. Eu costumo dizer, primeiro faça-lhe dever para você algum favor. Então faça algo por alguém, sempre sem dinheiro em primeiro lugar. Então, fulano, alguém me liga e fala assim, Elaine, olha, eu tô com uma situação, você pode me ajudar? Gente, se eu conseguir encaixar, eu vou resolver, eu vou ligar. Olha, eu não consigo resolver aqui, mas eu conheço outra pessoa que resolve para você. Aí eu mesma ligo, de imediato, quando eu tô falando com as pessoas que têm essa mania, eu já passei a mensagem aqui, fulano de tal, vai te ligar assim, dá uma ajuda aí para ele, tal. Mas, Elaine, você vai cobrar? Eu falei assim, não vou cobrar, só resolve isso aí. 1 hora eu vou precisar daquela pessoa. A articulação, o segredo está muito aí. Aprenda a ouvir, aprenda a se relacionar, tenha um propósito e faça primeiro pelos outros. Primeiro sirva aos outros, para depois você realmente, na hora que você precisar estrategicamente, você realmente vai ter pessoas e parceiros do seu lado. Isso, pouquíssimas pessoas fazem isso. Cara, que aula. É isso. Pessoas, intencionalidade, servir o outro antes de ser servido. Na verdade, isso é muito antigo, né? Não tem segredo. Eu não tô falando nada de novo. Eu sempre falo assim que a educação, olha, tudo que se ensina hoje sobre negócios, gente, são palavras bonitas para algo que foi discutido em 1500, 1800. DRE nunca deixou de ser demanda DRE.
foco em resultados sem for obrigação. A questão hoje é que criam tantos nomes bonitos para dizer, olha, você precisa se relacionar, você precisa realmente saber fazer conta, é mais e menos, é usar a famosa DRE da vida, uma evolução patrimonial que também nunca mudou a forma, muda a regra, também a mesma coisa. E se relacionar e ter intenção. O que tem de novo aí? E ressignificar alguns conceitos, né? Tipo, ter interesse, articular, falar com a pessoa certa. Eu acho que tem que tirar alguns pré-conceitos de algumas palavras. Exato. E os livros que mais famosos que existem, gente, eu só gosto de livros antigos. Às vezes começo a ler um livro aqui e falo assim, pô, mas isso que ele tá falando aqui é o que fulano de tal, em 1200, 1500, sei lá. Quando falou. O mais engraçado é que tem um livro que eu gosto, eu tô lendo muito, ele é sobre estratégia de guerra. Gente, é puramente articulação. Puramente estratégia. É a arte da guerra? A arte da guerra, não, as 33 estratégias, que não sei o quê. Porque esse arte da guerra é puro negócio. É ok, mas vamos lá. Eu li com 18 anos. Agora eu entendo que é sobre negócio. Mas é tudo isso, tá? Então, mas o que eu tô lendo agora, ele é isso aqui. Aí, é um livro muito antigo. E ele, tanto é que toda a base dele é 200 anos antes de Cristo, 100 antes, mitologia, a Bíblia, ou seja, remete tudo que está ali é o que a gente vive literalmente hoje no mundo. O negócio é o segredo, então nada está se inventando. É fazer o básico bem feito. É só isso. Tem um livro muito antigo que eu leio para negócio que são provérbios. Entendeu? Então, assim, a base, a Bíblia é pura articulação, é pura estratégia, é puro ensinamento, mitologia, a mesma coisa. Aí quando você começa a olhar, abra os seus olhos para entender o que é o quê. Aí você vai lembrar porque existe o jogo de xadrez e aí você relê tudo de uma forma diferente. É só isso. Não, e vai até pra cultura pop agora. Game of Thrones. É pura articulação. Pra quem viu Game of Thrones, é pura articulação. São reinados querendo dominar os outros, querendo vender pra outros, querendo, enfim, e sem influenciar os outros. É pura articulação. Teve ontem uma discussão, eu e o Vitor, e a gente estava discutindo e falou assim, Elaine, agora eu entendi realmente o jogo do LinkedIn. Então, assim, gente, o jogo do LinkedIn, o jogo de qualquer rede social, de qualquer marketing de publicidade, nada mais é do que tá lá no passado. É só isso. Então, assim, abra os olhos e veja o mundo de uma forma mais simples, nas pequenas coisas. Olhe mais para o presente, olha para o que você está vivendo, que você vai entender quem está jogando. E depois que a gente entende que é estratégia, gente, e articulação, nós começamos a olhar para as pessoas dos nossos lados e começamos a entender quem está jogando com a gente, quem está do meu lado que é só por interesse, quem está tentando me influenciar. A gente começa a olhar de uma forma literalmente melhor. E ó, então para começar a tua articulação, eu te convido a compartilhar para 3 pessoas que tu acha que vai te ajudar em algum momento esse episódio. Manda para essas 3 pessoas, porque a tua tarefa de saber se articular começa aqui. Então manda para 3, não é isso, Gerson? Vou mandar para ti, Gerson. Faz sentido? Elaine, antes de eu me despedir, eu quero só deixar os recados aqui. Sigam a gente no Instagram, sigam a gente no YouTube, onde estivermos, sigam a gente, até TikTok, a gente está lá também. Todo dia 1, 10 e 20, 3 vezes por mês estaremos lá pontualmente. Há 4 anos fazendo esse trabalho que é gratuito para vocês, mas custa o tempo de quem está daqui. Então, mais uma vez, compartilha, porque foi uma aula, uma mentoria de 1 hora com a Elaine e a agenda dela é difícil, pessoal. Vai por mim, porque ela vive viajando, tá? Elaine, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado mesmo pelo teu tempo. Foi uma aula de como realmente se articular. Vou fazer um breve resumo aqui. Saber ouvir, ter empatia para poder se relacionar com as pessoas certas de forma intencional, criando oportunidades para o teu negócio e principalmente para o negócio do outro. Obrigada. Eu entendi isso, né? Que a gente tem que dar valor antes de receber valor. Exato. Essa é a regra. E a regra de sucesso das leis universais, da evolução. Não tem erro. Não. E para finalizar, só mandar um abraço pro pessoal da Unip, no polo aqui da José Malcher. Tem muita gente aqui do escritório já fazendo pós-graduação lá, se qualificando, porque estudar é um ato de revolução no mundo que a gente vive hoje. Isso eu aprendi dentro de casa. A minha família veio do interior e só através da educação evoluiu dentro do cenário econômico aqui na nossa região. Então, pessoal, de novo, Elaine, obrigado. Vitor, prazer te ver de novo. E é isso. Antes de ir embora, como é que as pessoas te acham? Onde acha a ABC Gestão? Como é que faz para contratar a ABC? Se dá contrato, se tem vaga nessa agenda de vocês?
graças a Deus, esse ano para a BC Gestão, já zeramos, mas hoje carteira nós temos fechada. Carteira fechada como BC Gestão, né? Consultoria, sim. Mas como a âmbito educação corporativa, ela está totalmente aberta já com Vitor Cidade, mais o Bordalo. Mas aí tem o meu Instagram, elainecardoso.oficial, nós temos a âmbito e nós temos também a bcgestão.com.br. Nos sigam, vai ser um prazer compartilhar conhecimento todos os dias. Pô, legal. Então, é isso. Mais algum recado, pessoal? Não? Posso liberar a Elaine? Tá liberado. Então, Elaine, de novo, muito obrigado. E, pessoal, abraço.